Jornal da Manhã. Oferecimento: Forte Atacadista, Casa Sofia, Tintão, Ótica Facial e Galeria Imóveis. Aí, Joinville, bom dia! Bom dia, Santa Catarina, 8 horas 4 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Vamos aos destaques desta edição do Jornal da Manhã, parte local. Morre o ex-prefeito de Joinville, Marco Tebaldi, que há 2 anos lutava contra o câncer. Flamengo segue líder e abre vantagem no Brasileirão. Brasil é quase campeão mundial de vôlei e o Jack perde a segunda seguida na Copinha. Jovem morre afogado em Jaraguá do Sul. Fraude pode fechar postos de combustíveis por 5 anos. Embriaguez ao volante causam acidente e prisões em Santa Catarina. Velório do ex-prefeito Marco Tebaldi já começou no Centro Eventos Calhansen e nós vamos falar ao vivo de lá em instantes. Esses e outros assuntos, a partir de agora, você vai ficar bem informado. São 8 horas 6 minutos, 8 e 6, e nós começamos com a previsão do tempo. O tempo está nublado em Joinville, já choveu de madrugada, choveu agora de manhã, agora está dando uma estiada aí, ó, mas as condições estão carregadas, tempo sisudo, escuro em Joinville nesta manhã de segunda, é aquela história, né? Segunda com jeitão de segunda, é um tempo típico de segunda. E a temperatura é de 23 graus nesse momento. E hoje vamos ter o dia inteiro assim, com chuvas isoladas ao longo do período. Agora de manhã mais um pouco, daqui a pouco, à tarde também, à noite também. Tem algumas estiadas, depois mais chuva e assim vamos nesta manhã de segunda. Teremos um total de 3 milímetros de precipitação. Note que não é muita coisa, né? Só 3 milímetros. Só que esses 3 milímetros significam muita chuva, porque ela chove fininho e em vários momentos ao longo do dia. Choveu um pouquinho de madrugada, mais um pouquinho agora há pouco, dá uma estiada, volta a chover, tá assim, ó. Vai ser assim, uma segunda-feira mais escura. O lado positivo é que a umidade relativa do ar, que foi ruim no final de semana, foi abaixo da média, hoje não. Hoje ela se comporta perfeitamente bem, ali em torno de 65%, o que é o ideal, né? 65% de umidade relativa do ar. Isso é muito bom. Os ventos, 25 km por hora, vento na direção sudeste. Ou seja, vamos sentir uma brisa aí, ó, ventos de 25 com rajadas de até 30, 35 km por hora em vários momentos do dia. Se a segunda-feira vai ser assim, temperatura máxima chegando a 25 graus hoje por volta do meio-dia, 1 hora da tarde. 25, se chegar a 26 já vai ser muito, né? Bem abaixo daquilo que foi verificado no final de semana, quando tivemos momentos acima de 30 graus. Amanhã esfria mais, hein? Aquela história, né? Passou a frente fria, aí a chuva vai passar e com a chuva passando, as condições de melhora no tempo, mas esfria. A máxima de amanhã só 21, 22 graus. Não vai ser mais do que isso, quer dizer, cai mais a temperatura amanhã. 21, 22 de máxima. Mas continua a chuva, especialmente de madrugada e de manhã. Aí limpa, a tarde de amanhã tende a ser melhor, né? A tarde e a noite de amanhã tende a ser melhor. Mas de madrugada e de manhã, ainda muita instabilidade, mais do que hoje, inclusive, né? Se hoje teremos só 3 milímetros, porque chove fininho e tal, amanhã, momentos de mais chuva, poderemos chegar até a 20 milímetros de precipitação amanhã. A umidade relativa do ar continua ideal, 65%, a mesma coisa que hoje, mas mais friozinho, né? Os ventos
em torno de 20 km por hora, vento permanece na direção sudeste. As condições de melhora no tempo, né? Só depois da passagem dessa frente fria que está aqui hoje, ainda amanhã o restinho dela, aí na quarta-feira sim. Na quarta-feira aí sim poderemos ter as melhoras aí, não muita coisa também, não é aquele sol bonito não, mas algumas aberturinhas de sol e tal, e a chuva já diminui consideravelmente a partir do meio desta semana. São 8 horas 9 minutos, 8 e 9. E lógico, né, o assunto do dia hoje em Joinville é a morte do ex-prefeito Marco Tebaldi. O velório do ex-prefeito de Joinville começou agora há pouco lá no Centro Eventos Carl Hansen, né? Marcado para ter início às 7 da manhã, né? Começou por volta das 7h15 e tal. E o enterro será no cemitério municipal às 5 horas da tarde. Tebaldi era doador de órgãos e suas córneas foram retiradas para transplante. Ele morreu neste domingo às 7h10 da noite no hospital da Unimed. Tebaldi, há 2 anos, vinha lutando contra um câncer no pâncreas. Em agosto do ano de 2017, ele fez cirurgia, seguido de tratamento, e ultimamente teve mais complicações, como a obstrução da vesícula biliar e infecção bacteriana. Saiu da UTI do Hospital da Unimed em Joinville, voltou ao quarto e continuou internado mais alguns dias. Tebaldi foi prefeito de Joinville, além de ter sido deputado federal por 2 mandatos, foi vereador, né? Começou a carreira política como vereador, foi secretário municipal da habitação, foi secretário estadual da Educação, no município Habitação, no estado Educação, era presidente do PSDB de Santa Catarina, atualmente não exercia cargo eletivo, mas tinha uma participação ativa na vida político-partidária. Ele foi prefeito de Joinville de 4 de abril de 2002 até o dia 31 de dezembro de 2008. Assumiu com a renúncia de Luiz Henrique da Silveira, que aí deixava a prefeitura para concorrer a governador. Em 2004, foi reeleito no primeiro turno. Também foi deputado federal por 2 mandatos e secretário de Estado da Educação durante o ano de 2011. Deixa uma carreira política das mais festejadas, das mais importantes da história recente de Joinville. E deixa também uma marca. E hoje, percebam isso, nas manifestações dos políticos, né? Já vamos ter aqui, daqui a pouco, essas manifestações de muitos políticos, seja nas redes sociais, seja nas entrevistas que darão aos órgãos de imprensa e tal, mas em todas essas manifestações que as pessoas vão relembrar Tebaldi, e mesmo não aqueles políticos, mas aquelas pessoas até anônimas, simples, mas que trabalharam com Tebaldi, que lembram dele e tal, um fio condutor que é justamente a forma como o Tebaldi tinha de agir, de governar, de exercer os mandatos públicos ao longo de sua carreira, que era aquela coisa assim mais decisiva, né? Aquela coisa mais impositiva. Eu, particularmente, né, ao longo da minha vida na imprensa, e lá se vão mais de 35 anos, participei de toda essa ascensão, o surgimento de Tebaldi, quando foi vereador, depois secretário municipal, secretário estadual, deputado, prefeito 2 vezes, e a gente nessas horas sempre lembra de uma entrevista dada, uma declaração dada, de um momento, né, da pessoa que vem a falecer. A gente sempre lembra automaticamente. E na minha lembrança tem muito claramente um dia em que eu fazia aqui na rádio o programa Breakfast e tecia uma crítica à situação em que se encontrava o Parque da Expoville, que naquela época em que Tebaldi era prefeito, não era administrado de uma forma como que terceirizada, como atualmente. Não, o Parque da Expoville era de responsabilidade da prefeitura. E eu tinha ido num final de semana, lá no Parque da Expoville, e aqui na segunda-feira eu
teci críticas porque estava desleixado o Parque da Expoville. Os canteiros estavam com mato alto, estava feio, parecia abandonado. Eu criticava aqui, será que só deixam bonita a Expoville na época da FenaChop, na época que tem uma feira, uma exposição e tal? Normalmente, quando é para a população usufruir do Parque da Expoville, né, no lago, nas atividades lá, aí deixa tudo abandonado. Fiz essa crítica aqui, passou meia hora, eu ainda estava apresentando aqui o Breakfast, e o próprio Tebaldi me liga. Ele, o prefeito de Joinville, me liga e disse, olha, eu estava saindo para uma viagem a Florianópolis e estava saindo pela rua 15 de novembro e estava te ouvindo no rádio do carro. Quando você falou do Parque da Expoville, aí eu pedi para o motorista não ir direto para a BR-101 e entrar ali no Parque da Expoville para eu dar uma volta ali. Ele passeou de carro ali e realmente você tem toda a razão, assim. Realmente está feio, tá, como você falou, parece que está abandonado, mato alto e tal. E aí Tebaldi me disse nessa ligação, me dê alguns minutos, algumas horas. Ali por volta das 10 da manhã você pode ir lá. Você pode ir lá para ver como vai estar diferente. Eu já dei ordem aqui para o meu pessoal ir lá, roçar, fazer e tal. E eu estou contando essa passagem justamente para exemplificar a forma simples que sempre teve o prefeito, né, o ex-prefeito Marco Tebaldi. Aquela forma que outros, na situação dele ali, nesse momento, poderiam recomendar a um vereador da base, por exemplo, entrar com trabalho pedindo, né, esse melhoramento na Expoville para depois ele atender ao vereador da base e tal. E Tebaldi não tinha esse ego, não tinha, né, essa arrogância. Pelo contrário, né, era simples demais, fazia, resolvia, bate pronto. É uma marca que ele levou, né, consigo nos diferentes cargos em que executou, principalmente no cargo de executivo, no cargo de prefeito de Joinville. Né? Vou levar sempre aquela ligação que ele gentilmente me deu, né, falando isso, e de fato às 10 da manhã estava lá, o Parque da Expoville, de novo bonito, como se fosse ter um evento, como se fosse ter uma exposição grandiosa e tal, que eu tinha pedido aqui de manhã, em função do estado de abandono em que se encontrava. Né? Não se fazia, né, a política com o fígado, não se fazia a política com ego, se fazia a política com simplicidade, né? A política de Tebaldi para atender a população. É uma marca dele, uma marca decisiva. Muitos chamavam ele de, ele é rústico, ele é grosso. Não, era o político que fazia, decidia, né, e acontecia. Não deixava para amanhã, não deixava para depois e tal. Foi assim. Perdemos realmente um grande político que deixa uma marca importante na política joinvilense, na política, né, desses novos tempos. Tebaldi construiu uma carreira importante. E também não dá para deixar de se citar nesse momento, né, outro marco nessa trajetória que começou, né, quando ele era tido como um fiel escudeiro, né, de Luiz Henrique da Silveira, né, sempre muito próximo de Luiz Henrique. Depois Luiz Henrique chegava ao Palácio Santa Catarina como governador do estado e ele prefeito de Joinville. Né, e aí, de repente, houve a ruptura, houve a briga dos dois. E o motivo disso é mais um ponto em que corrobora com aquilo que eu falei. A marca de Tebaldi de atender a população de uma forma simples e objetiva. Atender a um pleito popular, uma cidade que não aguentava mais a cada verão sofrer com a falta d'água. Os mais antigos, aquelas pessoas que hoje têm mais de 40, mais de 50 anos, lembram bem. Essas pessoas lembram bem que a cada verão era o drama de que faltava água em Joinville. E aí vinha a dona Kazan prometer que não, que está fazendo, que vai fazer, que não vai faltar mais. Quantas e quantas vezes, quantos e quantos verões, pois Tebaldi como prefeito disse chega, basta, não aguentamos mais, e atendeu a população, rompeu, né, com o seu tutor político, digamos assim, governador Luiz Henrique, por causa disso. Né, deu um chega na Kazan, um basta na Kazan e criou a Companhia Águas de Joinville. Ali foi o marco da ruptura dos dois, de Luiz Henrique e de Marco Tebaldi. E Marco Tebaldi atendia a população e a partir dali não faltou mais água, né, nos verões de Joinville. É aquela história do político que atende a população.
atendia de uma forma, sempre que possível, no que dependesse dele. E essa história, esses fatos marcam bem o que foi Marco Tebaldi na política joinvilense e na política catarinense. São 8h19, 8h19. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para as ocorrências policiais do final de semana. E vamos falar ao vivo também lá direto do Centro Eventos Calhansen, onde está acontecendo o velório de Marco Tebaldi. Fique ligado, é só um instante. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan. São 8h22, 8h22. A temperatura permanece nos 23 graus, não chove, permanece estiada aí, ó. Mas tá feio o tempo, tá perigoso aí, ó. Se você tá saindo de casa, é bom sair leve o guarda-chuva. Não se engane, né? Não é porque não tá chovendo que você vai bobear, porque a chuva pode cair a qualquer momento. Chuva que eu digo é uma garoa, não é nem chuva, é uma garoa fina, mas que incomoda. Sabe aquela história do molha-bobo? Pois é. É o que pode acontecer a qualquer momento ao longo desta manhã. E o trânsito, como é que está nesta segunda-feira? Assunto para Fernando Gonçalves. Bom dia, Fernando. Bom dia, Osni Martins, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã. Como eu sempre brinco aqui, viu, Osni? Joinville todo dia tem trânsito, mas hoje, segunda-feira, tá de parabéns, rapaz. Então, para você que está saindo de casa nesse momento, tá indo, né, para o seu trabalho, tá retornando para a sua casa, bastante paciência nesta manhã de segunda-feira, quando são 8h23, não perca a sua hora. Por exemplo, Rua Tiradentes, desde a Rua Arnaldo Moreira do Ar até a Rua Anita Garibaldi, bastante lentidão. E o motorista também vai enfrentando fluxo intenso, trânsito lento, Osni, desde por volta das 7 horas da manhã, confirmei agora aqui quando são 8h23, continua no mesmo patamar. BR-101 no sentido Joinville-Curitiba, desde a saída 47, desde ali das proximidades da Rua Portugal até a Rua Colom, na saída 41, BR-101 com bastante lentidão. Então você que está pegando a BR no sentido Curitiba, bastante paciência, porque o motorista vai perdendo bastante tempo ali nesse trajeto. Já a Rua Paraty até as margens da BR-101 também, registrando bastante lentidão. O motorista vai perdendo tempo na Rua Otto Ben, desde a Rua Otto Cardéfel até a Desembargador Nelson Nunes Guimarães, também com bastante lentidão. E o motorista vai enfrentando dificuldades ao trafegar pela Rua São Paulo, vários pontos de lentidão neste momento, principalmente ali nas proximidades da Monsenhor Gersino, no trilho do trem, enfim. Vale lembrar também, lentidão da Rua Rio do Sul, desde a Rua Saí até a Rua São Paulo, tá certo? Bastante paciência nesta manhã de segunda-feira no trânsito, Osni. Atenção sempre no trânsito. E olha, vamos às ocorrências do final de semana. E triste ocorrência, hein? Lamentável ocorrência, não foi exatamente aqui na nossa região, foi lá no oeste, mas olha só, uma mãe é suspeita de atear fogo na casa com os seus 3 filhos presos dentro. Felizmente, eles conseguiram escapar. Vamos para o Renal, bom dia. Bom dia, Osni, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Lamentável, né? Esse fato ocorreu em Guatambu, a 20 quilômetros de Chapecó, no extremo oeste de Santa Catarina. 3 crianças foram trancadas dentro de casa pela própria mãe, que ateou fogo em seguida na residência. O caso ocorreu por volta das 3 horas da madrugada deste domingo para segunda. As crianças estavam na residência que foi atingida pelas chamas. Segundo informações, elas teriam conseguido fugir quebrando uma das janelas. A mãe é suspeita de ter ateado fogo no imóvel. Todos os 3 ocupantes da casa conseguiram escapar. A mulher foi detida depois de ter fugido, inclusive, e levada para a Delegacia de Polícia Civil de Chapecó. O caso começa a ser investigado a partir de hoje pela Polícia Civil. Segundo informações do Corpo de Bombeiros que atendeu à ocorrência, o fogo atingiu 2 casas de madeira,
de aproximadamente 70 metros quadrados, e as duas construções foram totalmente destruídas ou consumidas pelas chamas. O Corpo de Bombeiros utilizou mais de 10 mil litros da água para tentar controlar o fogo. As crianças foram atendidas pelos bombeiros e conduzidas a um hospital local. O estado delas é estável. O que levou a mãe a praticar essa tentativa de homicídio contra os filhos ainda não se sabe, Osni. E olha, jovem morre afogado em Jaraguá do Sul, Fernando. 17 anos, Osni. Isso aconteceu ontem, no rio Itapocu. O rapaz, identificado como Adrian Miguel Vieira, nadava com um grupo de amigos quando teria sofrido um afogamento por volta das 15 para as 4 da tarde nas proximidades de uma recreativa no bairro da Amizade. O corpo do jovem foi localizado já sem vida por volta de 5h20 da tarde. De acordo com os bombeiros voluntários, os amigos do rapaz informaram que ele estava tomando banho de rio quando ele afundou e não retornou mais à superfície. O corpo do jovem foi localizado por 3 mergulhadores cerca de 7 metros distante do local do afogamento. A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal, o IML de Jaraguá do Sul, estiveram no local para apurar as circunstâncias deste fato. E fraude pode fechar postos de combustíveis, hein? Pode fechar postos de combustíveis por um período de 5 anos, Arivan. Exato, Osni. Utilizar dispositivo eletrônico ou mecânico para fraudar o volume e obter vantagem no preço ou comercializar combustível adulterado são infrações que podem levar ao fechamento do estabelecimento por até 5 anos. A Lei Estadual 17.770 também impede o dono do posto de abrir novas empresas no mesmo ramo durante o período equivalente. Sancionada pelo governador Carlos Moisés, a nova lei que dispõe sobre fiscalização e coibição de comercialização irregular de combustíveis e adota outras providências, altera a lei anterior de novembro de 2009, que previa punições apenas em caso de reincidência. A nova regulamentação pune o infrator com o cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do serviço sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Segundo o diretor do Imetro de Santa Catarina, Rudinei Floriano, a intensificação vai ser forte porque a intenção é trabalhar no sentido de coibir esse tipo de crime. O trabalho será feito em conjunto com o PROCON, Polícia Civil, Ministério Público e o Imetro de Santa Catarina. Rudinei Floriano destaca ainda que a nova lei em vigor desde 31 de julho deste ano é mais um mecanismo de defesa dos direitos do consumidor e da qualidade do produto. Porque é sacanagem você comprar, vamos supor, 10 litros, Osni, e receber 9,2. E ainda ter gasolina adulterada, óleo diesel ou álcool. Aí não dá. Com certeza, né? É roubo, né? Você compra 10 e leva menos que 10, seja 9 e pouco, seja 8 e pouco, não importa, né? É roubo, é roubo. Está sendo lesado e aí tem que haver punição. Aí você está estranhando, né? Falamos de ocorrências do final de semana e não citamos ainda casos de embriaguez em pleno mês de outubro com as festas em Santa Catarina, todo esse clima. Não, mas é só uma questão de tempo, já vamos falar sobre elas. Porque um suspeito de embriaguez, adolescente, bateu o carro ao fugir da polícia. Foi aqui, no Planalto Norte de Santa Catarina. Fernando. E vai responder por ato infracional após conduzir um carro sem habilitação, fugir da polícia e bater o veículo em uma árvore. Isso aconteceu no Planalto Norte, em Rio Negrinho. O registro foi feito na noite do último sábado, dia 12, e segundo a Polícia Militar, o jovem estava em visível estado de embriaguez. A perseguição começou no centro da cidade durante uma tentativa de abordagem ao veículo em uma barreira policial. Sem obedecer à ordem de parada, o motorista então
fugiu do local e logo depois saiu da pista. Conforme a guarnição, a fuga se estendeu por vários bairros da cidade até que o adolescente perdeu o controle do veículo, entrou em uma área de mata e colidiu contra uma árvore. Somente depois da colisão, os policiais perceberam então que se tratava de um menor de idade. Por causa do Estatuto de Proteção à Criança, ao Idoso, não foi divulgado o nome desse rapaz. Segundo a polícia, foi constatado que, além de não possuir habilitação, o rapaz estava em visível estado de embriaguez. Ainda conforme a polícia, um passageiro do veículo teve lesões graves e foi encaminhado até o hospital. Já o adolescente deve responder pelo ato praticado, Osni. Mas no balanço do Estado, né, pelo menos os números oficiais, né, fora aqueles todos os outros que não estão contabilizados, né, 5 motoristas foram presos no Estado por embriaguez, Ariva. Exato. O mais velho, Osni, tinha 52 anos de idade. O mais novo, 26, a metade. E a Polícia Rodoviária Federal continua com a fiscalização Festas de Outubro em Santa Catarina. Nesse final de semana, só foram 5. Mas o trabalho da polícia continua, fora aqueles que não caíram na malha, né, na rede largada pela Polícia Rodoviária Federal, como também da estadual. Nós tivemos casos em Gaspar, tivemos casos em Morro da Fumaça, no sul do estado, tivemos casos no Médio Vale, no Vale do Itajaí, tivemos casos aqui no norte do estado, enfim, a polícia trabalhando como nunca para coibir esse procedimento, ou seja, beber e dirigir. Tem até uma música, né, Zé? Beber e dirigir não dá certo. Então, atenção, a Polícia Militar continua com o trabalho de fiscalização do programa Festas de Outubro em Santa Catarina, a operação até o dia 27 de outubro. Se for festar, não beba. Se for beber, não dirija. Simples assim, não tem muito o que discutir, né? E as pessoas ainda insistem, né? Os bobos, né? Tem que haver punição severa. A história é essa. Não sai disso. Tem que haver punição. E vistoria, e dá-lhe bafômetro, e tem que ser assim. São 8h33, e entre as ocorrências, o caso da mulher que morreu ao colidir o carro com outro. E aí o carro incendiou, teve problema, foi na BR-280. Fernando. É verdade, Osni. O acidente foi registrado por volta das 4 horas da manhã de ontem, domingo, no quilômetro 70 da BR-280, e envolveu um Chevrolet Meriva e um Fiat Siena. Marise Nelman Albano chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu no hospital. Segundo a Polícia Militar, a colisão frontal provocou um incêndio no Meriva com placas de Jaraguá do Sul e deixou o Siena de Guaramirim atravessado na pista. Todas as vítimas foram encaminhadas ao hospital, mas a Marise não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no Hospital São José de Jaraguá do Sul. Nas redes sociais, em nota, a Faculdade Sensupeg aqui de Joinville, onde a mulher trabalhava, informou com pesar o falecimento da funcionária. Osni, ainda falando sobre as ocorrências do final de semana, um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis na zona sul aqui de Joinville no final da manhã de ontem. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Voluntários, isso por volta das 11 horas da manhã no bairro Escolinha, na rua Adolfo da Veiga. Ninguém se feriu, Osni. De acordo com registros dos bombeiros, o fogo foi notado próximo ao residencial Trentino, numa área de vegetação. Participaram do combate às chamas a equipe da Unidade de Combate ao Incêndio 23, com o apoio de outras 2 operações de apoio, 48 e 35, Osni. São 8h34, 8h34, faltando 26 para as 9. É o assunto, depois dessas ocorrências aí, né, do final de semana, a gente volta para o assunto principal do dia, né, que é a morte do ex-prefeito Marco Tebaldi, que nesse momento está sendo velado lá no Centro Eventos Calhansen. Velório confirmado para hoje às 5 horas da tarde no cemitério municipal. E muitas manifestações desde ontem, né, desde ontem à noite já rolando aí nas redes sociais e tal, né? O enterro às 5 da tarde no cemitério municipal, né? O velório já começou no Centro Eventos. O repórter Fernando Gonçalves tem, inclusive, alguns registros dessas manifestações que estão aí nas redes sociais hoje, né? E, né, lembrando
cada um, né? Cada político, gente conhecida, prefeito do Deder, agora há pouco, inclusive, estava lá no Centro Eventos, né? Também já decretou luta oficial no município por 5 dias. Fernando Gonçalves. Cláudio Aragão, que é o presidente da Câmara aqui de Joinville, disse o seguinte em suas redes sociais, Osni: deixou sua marca na cidade pelas obras e Joinville está enlutada. No campo pessoal, foi meu amigo. Joinville, então, perde um grande líder. Já João Martinelli, que é presidente da CIG, escreveu a seguinte mensagem: o Tebaldi, por muitos anos, se dedicou a Joinville e se destacou como vice-prefeito, prefeito, deputado federal e secretário. A cidade deve ao Tebaldi uma homenagem à altura desta dedicação que ele teve com a nossa cidade. É uma grande perda para Joinville. Já o vereador de Joinville, Odir Nunes, escreveu a seguinte manifestação: hoje perdemos Marco Tebaldi, um grande líder que se dedicou a sua vida à política, como funcionário público, prefeito, deputado estadual e deputado federal. Eu e minha equipe prestamos nossas condolências e somos gratos por tudo que fez por Joinville e pela grande pessoa que foi. Segue em paz, meu irmão. Meus sentimentos a toda a família. Também o Maurício Peixer, que é vereador aqui de Joinville, escreveu a seguinte manifestação em uma de suas redes sociais: é com grande tristeza que recebo a notícia de falecimento do amigo Marco Tebaldi. Tebaldi, que contribuiu e muito para o crescimento e desenvolvimento de Joinville. Um prefeito, deputado federal e vereador notável. Um homem que atuou em defesa da nossa cidade. Um amigo e pessoa do bem. Minhas sinceras condolências a toda a família neste momento tão difícil. Deus abençoe e conforte o coração de todos. Também o Mário César de Aguiar, que é o presidente da Fiesc, escreveu a seguinte manifestação: o Marco teve uma contribuição importante para a cidade de Joinville e por isso a gente lamenta o falecimento dele. Tebaldi teve uma atuação importante na questão dos mangues, se destacou muito por isso. Foi vereador, prefeito e deputado federal. É uma perda lamentável e, evidentemente, vai deixar um legado importante para toda a cidade. Já o Mauricinho Soares, o vereador aqui de Joinville, Osni, ele escreveu o seguinte em uma de suas redes sociais: é com pesar que informamos o falecimento de Marco Antônio Tebaldi aos 61 anos, no Hospital da Unimed na noite deste domingo. Nossas sinceras condolências a toda a família neste momento tão difícil. Deus abençoe e conforte o coração de todos. Osni, ainda assim, José Manuel Ramos, que é o presidente da CDL aqui de Joinville, escreveu a seguinte manifestação: acho que o ex-prefeito Marco Tebaldi deixou marcas que serão lembradas por futuras gerações de joinvilenses. Cito exemplos aqui como a Rua São Paulo e a Arena Joinville. Mas há uma lista de obras que beneficiam a população e que irão beneficiar outras pessoas no futuro. Foi um grande prefeito e deixou o seu legado. Já a Geovânia de Sausni, para encerrar, deputada federal e vice-presidente do PSDB aqui de Santa Catarina, ela escreveu a seguinte mensagem: hoje, o PSDB, assim como toda Santa Catarina, lamenta e muito a morte, a perda de uma grande liderança, o amigo Marco Tebaldi. Tebaldi foi vice-prefeito de Joinville, 2 vezes prefeito da cidade, 2 vezes deputado federal e secretário de Educação aqui do estado. Como legado, deixa um estado mais forte e uma melhor qualidade de vida para o catarinense. Como tucana, tive a honra de compartilhar dos mesmos ideais de Tebaldi e de ser sua vice no curto, porém produtivo, período em que esteve à frente do nosso partido. Desejo a todos os familiares e amigos muita força e serenidade. Que Deus conforte o coração de todos os Osni. São 8h40, faltam 20 para as 9. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para noticiário esportivo desta segunda-feira e também com mais informações sobre o velório de Marco Tebaldi. Fique ligado. Jovem Pan News Joinville. Jovem Pan News Joinville.
São 8 horas e 42 minutos, faltando 18 para as 9. A temperatura permanece na casa dos 23 graus. Hoje não teve modificação, né? Hoje não vai subindo a temperatura como normalmente acontece. Bom, nós vamos falar ao vivo agora, direto do Centro Eventos Carl Hansen, onde acontece, né, o velório do ex-prefeito Marco Tebaldi. De lá, repórter Ananias Cipriano. Bom dia, Ananias. Bom dia, Osni e ouvintes do Jornal da Manhã. Nós estamos aqui no Centro Eventos Carl Hansen, nesta segunda-feira, que deveria ter sido uma segunda-feira de homenagens, mas é uma segunda-feira de despedida ao ex-prefeito Marco Antônio Tebaldi. Agora cedo, pouco mais das 7 horas da manhã, o prefeito de Joinville já esteve por aqui, estendeu a bandeira de Joinville sobre o caixão, lembrando o caixão lacrado. O espaço aqui é aberto para a visitação, o público pode vir aqui acompanhar. Lembrando que no caso do Luiz Henrique, as pessoas ainda iam próximo ao caixão. Como ele é lacrado, fica um pouco mais distante, as pessoas ficam um pouco mais distante para poder ver. Tem um espaço aqui para poder passar e acompanhar, mas um pouco diferente daquilo que aconteceu com o senador Luiz Henrique da Silveira. O prefeito já esteve por aqui, já fez as suas manifestações, algumas autoridades já estão por aqui, entram, circulam, e também a partir das 4 horas da tarde está previsto então para que o corpo seja levado ao cemitério municipal de Joinville e lá então ser enterrado. Vai ser próximo, tem um espaço das autoridades, próximo ao senador Luiz Henrique da Silveira. Uma informação importante para quem vir para cá, estacionar atrás do Centro Eventos Carl Hansen, por conta, claro, para ficar melhor ali da logística, para ter acesso aqui ao Centro Eventos Carl Hansen. Há algumas homenagens ao ex-prefeito, o próprio GEC vai fazer homenagem, grupos tradicionalistas farão suas homenagens ao longo desta segunda-feira aqui ao ex-prefeito Marco Tebaldi. Algumas pessoas próximas, ex-assessores já estavam por aqui, já circularam também, outros políticos que falaram com a gente ao longo da programação. A gente vai trazendo mais detalhes aqui nesta segunda-feira de homenagens ao ex-prefeito de Joinville. Ozinho. Tá certo, obrigado, Ananias Cipriano. Então você já sabe, ao longo, né, da programação aqui da Jovem Pan News 1250 AM, a gente vai tendo outras intervenções ao vivo lá do Centro Eventos Carl Hansen, depois do cemitério municipal, à tarde e tal. Você vai acompanhar todo esse trajeto. Como o Ananias falou, hoje era para ser um dia de homenagens, porque Marco Tebaldi seria lembrado, né, seria homenageado na Câmara de Vereadores, né? O vereador Odir Nunes entrou com o projeto e tal, e ele seria homenageado, agraciado hoje, na sessão marcada para hoje, uma sessão solene na Câmara de Vereadores de Joinville, né? Até a agenda do prefeito Udo Diller, distribuída na sexta-feira à tarde, em que se fala o que o prefeito vai fazer no sábado, no domingo e na segunda-feira, já marcava na segunda-feira a presença do prefeito Udo nessa sessão solene da Câmara em homenagem a Marco Tebaldi, né? Quis o destino que, ao invés da gente ir na sessão da Câmara, né, à noitinha, para a homenagem a Marco Tebaldi, a gente fosse, né, ao velório dele no Centro Eventos e ao enterro dele marcado para 5 da tarde no cemitério municipal. São 8 horas e 46 minutos, faltando 14 para as 9. É hora de falarmos de moda, o mundo da moda com Marcinha Neto. Um excelente dia para você ligado na Jovem Pan. Hoje vamos falar do Animal Print, que é presença garantida nos looks do street style há muito tempo. A oncinha é a favorita da padronagem e de vez ou outra, né, ela volta com tudo e desperta desejos em todos. A oncinha é uma estampa democrática. Ela se adapta e funciona para todos os estilos. Adicionar um item com Animal Print nas suas produções pode ser um ótimo caminho para obter looks pra lá de descolados. Aposte no combo mini saia de oncinha mais t-shirt podrinha para um look muito estiloso com uma pegada glam rock. Para um look equilibrado, aposte no top de oncinha com moon jeans de cintura super alta. Os acessórios dão up e levam o visual para outro nível. Mas se você é do time das básicas, insira o Animal Print nos acessórios do seu look. E a saia midi de oncinha é uma dessas peças que rapidamente vira o nosso uniforme. Para uma produção muito chique, combine com body preto e sandálias de tiras. O Animal Print também pode compor looks mais básicos para o cotidiano. Para as fashionistas de plantão, que tal apostar no mix de estampas? Não tem regra. Aposte em padronagens estilosas para um look Stepman e seja criativa. Não perca as dicas de moda comigo, Marcinha Neto.
Beijos. Tchau, tchau. São 8h47, faltando 13 para as 9. E agora o noticiário esportivo, né? Lembrando, tristemente, que o Joinville perdeu mais uma, né? O Joinville sofreu ontem a segunda derrota seguida na Copinha. Na quarta-feira, no meio de semana, já havia perdido aqui em casa. Não, aí o jogo foi fora, né? Foi lá na ressacada. Pro Avaí, 4-2. Lembra? Saiu na frente, aí levou a virada e tal. 4-2 pro Avaí. Ontem, o Tricolor recebeu aqui o Tubarão. Foi aqui, na Arena. Pela 10ª rodada da Copinha. O Tubarão saiu na frente aos 35 minutos. 35 do primeiro tempo. Com gol de Eliomar. E a recuperação do Jack veio na segunda etapa, com um gol de letra do atacante Rubens. Só que, em bola parada, o time visitante chegou à vitória aos 25 minutos com Diordi. Placar final, Tubarão 2, Jack 1. Com essa derrota, e isso aliada à vitória do Brusque em cima do Avaí por 3-0, o Joinville saiu do G4. Caiu para a 5ª posição da tabela com 11 pontos. A próxima partida do Tricolor será na quarta-feira, agora, no meio de semana, contra o líder Marcílio Dias. O jogo vai ser às 8h10 da noite, lá em Itajaí, no estádio Hercílio Luz. Ai, jogo difícil, hein? Jogo contra o líder na casa do líder. Já o Jack Crona treina forte esta semana visando o jogo de domingo contra o Corinthians pela Liga Nacional de Futsal. Primeiro confronto das quartas de final da Liga será aqui em Joinville, no Centro Eventos Calhansen, à 13h. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo continua mais líder do que nunca. O Flamengo venceu mais uma e dessa vez quebrou um tabu. Veio a Curitiba e ganhou do Furacão, né? Transformou o Furacão numa brisazinha. 2-0 Flamengo. Aí se vingou daquela eliminação da Copa do Brasil e tal. Mas enfim, deu Flamengo de novo. 2-0. Mais uma vitória. E aí ampliou a vantagem. Já que o Santos, que vinha na vice-liderança, acabou ficando no empate contra o Internacional. Só 0-0 lá no Beira-Rio. E o Palmeiras assumiu de novo a vice-liderança porque ganhou do Botafogo por 1-0. Só 1-0, o Botafogo não jogando nada. Mas o Palmeiras também não tem um poder ofensivo decisivo. E aí ficou só no 1-0. Na parte de baixo da tabela, o Ceará, num dos últimos lances da partida, ganhou do Avaí por 1-0. A Chape, na parte de baixo, no último lance da partida, chegou ao empate contra o Cruzeiro jogando em casa, 1-1. E o Vasco ganhou do Fortaleza por 1-0 e agora passou do Botafogo na tábua de classificação. Tivemos também no futebol mais um tropeço da seleção brasileira, Ficou no empate contra a Nigéria. Triste empate, Mais um empate contra o Senegal, contra a Nigéria. Time de Tite não engrena. Tite já vem sendo cada vez mais questionado no comando da seleção brasileira. Parte boa do final de semana esportivo foi o ginasta brasileiro, ganhou lá o Mundial na barra assimétrica e a atleta do boxe brasileiro também ganhou o Mundial. Já a Copa do Mundo de vôlei masculino, Brasil ainda não ganhou, mas está com a mão na taça. Ganhamos no dia de ontem, na madrugada de domingo, já tínhamos ganho de Canadá, Estados Unidos e tal, mas o ponto principal era o jogo contra a Polônia. E ganhamos. Foi o jogo mais difícil, 3-2. 3-2. O Brasil continua 100%. Tivemos aí mais uma vitória, portanto. Só vitórias. É o único país invicto da Copa do Mundo. 3-2 Brasil. Polônia em segundo. Ainda tem chance, matemática e tal. Mas Brasil segue bem. Brasil segue bem. O Brasil, nesse momento, está jogando contra o Japão.
Ganhamos o primeiro set por 25-17. Se ganharmos o jogo hoje, o Brasil é campeão por antecipação, faltando 2 rodadas. Hoje é a penúltima rodada. Mas o Brasil perdeu o segundo set para o Japão por 26-24. Nesse momento acontece o terceiro set e o Brasil vai ganhando do Japão, vai ganhando bem. 18-6. 18-6. O Brasil está indo bem no terceiro set e vai fazer 2-1. Se o Brasil confirmar a vitória, o Brasil é campeão por antecipação, faltando uma rodada. Na última rodada, o Brasil joga contra a Itália. Então, o Brasil pode ser, de novo, campeão do mundo. Atual campeão, os Estados Unidos, que seguem na terceira posição, atrás da Polônia. Brasil, Polônia e Estados Unidos. Essa é a classificação atual do campeonato. O Brasil tem 26 pontos, pode ir a 28 com essa vitória, que já está se desenhando diante do Japão. A Polônia tem 25 e os Estados Unidos tem 24. Aí faltam 2 jogos para o Brasil, esse jogo contra o Japão e depois contra a Itália. O Brasil tem tudo para ser campeão do mundo de vôlei masculino novamente. Amanhã a gente dá o resultado aqui desse jogo Brasil e Japão e a provável confirmação desse título mundial, Copa do Mundo. O Brasil é o país do vôlei de novo. São 8h54, faltando 6:09. Nós estamos indo embora, mas convidando você para estarmos juntos novamente aqui amanhã, se Deus quiser, para mais uma edição do Jornal da Manhã, parte local. Chamo a sua atenção para, ao longo da nossa programação, aqui na Jovem Pan News 1250, todos os detalhes do velório e sepultamento, mais à tarde, do ex-prefeito Marco Tebaldi. Até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Jovem Pan News Joinville, 1250 kHz.